A nostalgia, ela tem se tornado um grande foco nos últimos tempos, principalmente como uma forma de refúgio para momentos de incerteza que estamos vivenciando. É o chamado escapismo. Queremos, de certa forma, enfeitar o nosso momento atual para que possamos sair dessa para uma melhor. Então, de um lado, a gente vê todo um fascínio pela nova minissérie American Love Story, que traz e retrata o ícone de moda, que é a Caroline Bessette, e ela foi, de fato, o auge do minimalismo. Então, nos anos 90, a gente vê todo esse retorno, principalmente nas plataformas digitais, em que as pessoas estão enfeitiçadas por ela. E ela não se tornou um ícone à toa, ela simplesmente não emoldurava a ostentação, e sim cortes retos, slip dress, toda uma estética que não pode ser tão mutável ao longo dos anos. Então, tudo meio que surge ao atemporal, e tudo muito bem construído, uma narrativa em que, se a gente for daqui a 15 anos transformar um closet nesse mesmo closet dela, a gente vai ver que são ícones que vão com certeza perdurar ali no guarda-roupa. E esse mesmo discurso ele ecoa para as marcas mais desejadas do último trimestre de 2025, que tem como topo o número 1, a Saint Laurent. E é uma marca que construiu códigos muito claros que vão além de microtendências. Então, em um mercado que está extremamente saturado por todas essas tendências que aparecem semanalmente, essas que são mais macro, que perduram, que unificam tudo aquilo que é de bom gosto, então a gente tende a reviver tudo isso. Então o consumidor ele não quer mais buscar por uma tendência que vai oscilar daqui a um tempo, por uma tendência que vai aparecer uma semana sim, uma semana não. Ele quer algo firme, em que ele possa se apoiar, em que ele possa usar de muleta como uma forma de escaparmos do que está acontecendo por essa aceleração tão grandiosa que está acontecendo nos momentos atuais. Então a romantização desse passado, ele não é querer voltar para este passado, porque a gente sabe que existiram também conflitos e situações que não nos cabem, mas é sim uma forma da gente ter mais clareza e estabilidade para que possamos viver o presente. Então aqui eu trouxe também algo para me apoiar, que é o fenômeno anemoia. É uma saudade de um tempo que não vivemos. Então ajuda a explicar um pouco dessa dinâmica. Por mais que a gente não tenha estado lá, né, de alma, a gente consegue ter uma certa lembrança por conta de coisas que nos contam. Então, por conta de sermos curiosos e irmos atrás e a gente idealizar aquela estética totalmente filtrada e editada que nos contaram, que a gente pesquisou. E isso explica também toda aquela conversa que eu tive sobre o desejo, né? Nós, seres humanos, que somos seres faltantes, buscamos outras coisas para que possamos ocupar a nossa mente, de certa forma, e para que possamos dar sentido a tudo aquilo que nós vivemos e aquilo que queremos viver. Então ele serve como um abrigo emocional para que também possamos voltar para trás e a gente pensar, poxa, poderia ter sido melhor o presente. E aí a gente acaba escapando para o passado para tentar pegar alguns resquícios dele e jogarmos para o atual momento. E trazendo toda essa vinculação do passado, do porquê das coisas, isso também explica os remakes que a gente vem vendo, né, esses últimos anos. Barbie, tivemos também nos cinemas Titanic, uma reprise dele, né. Também temos ali Sex and the City como uma série muito buscada, a gente vê vários edits também nas plataformas digitais. O ressurgimento também da estética boho, agora muito mais repaginada, né? Não o boho como a gente conhecia. Então, todos esses fatores, eles são conjuntos da mesma coisa. Assim como a volta de objetos como o Cybershot, o disco em vinil, o second hand propriamente dito. Então tudo isso não é apenas uma busca em reviver tudo aquilo, e sim a gente poder se conectar com alguma coisa que seja palpável, uma coisa que, por mais que a gente não tenha tido acesso naquele momento em que estava tudo sendo mais comentado, né? Então, por exemplo, o boho, ele existiu naquele momento, aquele era o momento dele. E aí agora a gente está vivendo um outro momento do boho, por mais que ele não seja aquele boho anterior, ainda assim é uma forma da gente se conectar
com ele é uma busca por uma identidade em um mundo que está totalmente acelerado, é a gente poder dar sentido às coisas. É uma falácia realmente, é uma história que nos contam, mas que a gente possa pegar todas essas histórias e fazer com que ela se recrie na nossa vida. Então toda essa hiperaceleração faz com que a gente queira estar mais contidos com nós mesmos, com que a gente dê mais sentido às coisas que realmente importam. Seja ler um livro, seja ter uma roupa com uma boa qualidade, seja ter alguma coisa mais atemporal e que não seja fruto apenas de um micro momento, uma micro tendência, e sim que a gente possa visualizar aquele momento como uma macro, como algo que realmente, poxa, agora sim faz sentido estar vivendo em 2026, sabe? Que a gente possa se lembrar de fato deste ano ou dos anos passados como anos em que uma palavra-chave vai caber. Porque quando a gente olha para momentos passados, e daí voltando à parte da romantização e dessa idealização bem infiltrada que a gente tem das épocas passadas, a gente olha para os anos 90, a gente lembra das coisas que nos falavam dos anos 90. Agora, se a gente for olhar para o ano que a gente está vivendo agora, não existe uma palavra-chave apenas, e sim várias que vão se formando ecos que a gente acaba até esquecendo do que a gente viveu. Então, quando eu falo do consumidor aqui, é o consumidor macro, é a massa mesmo. Estamos querendo, de fato, ficar mais low profile, mas não totalmente low profile, não esquecendo da tecnologia, mas sim dando mais sentido às coisas que estamos fazendo e fazendo bem feito, digamos assim. Então, quando os estilos visuais eles estão totalmente em conflito, a gente busca por uma coerência em meio ao caos. Eu acredito que essa frase é o que fica e o que permeia todo esse vídeo. É o consumidor tentando se reconectar com coisas mais palpáveis, mais reais e que não sejam apenas vagas lembranças que eles têm. Então é isso, eu espero que tenha feito sentido toda a minha narrativa até aqui. Realmente, quando a gente vai tentar mergulhar dos porquês, né, acaba que surgem vários relatos, várias coisas, elas meio que se interligam. E falando de cinema, falando até mesmo de coisas do nosso cotidiano, nada disso é à toa, né? Eu acredito que o cinema ele se inspira muito no que a gente está vivendo, na sociedade como um todo. Não só o cinema, mas como a moda, como eu já venho falando em outros vídeos aqui. E, obviamente, objetos que a gente tenha um certo apego emocional. E não esqueçam de curtir o vídeo, caso vocês tenham gostado do assunto, compartilhar também para algum amigo, enfim, familiar, e comentar aqui para que eu possa trazer outros vídeos similares a esse, ou então debater sobre esse assunto, ou até mesmo comentar o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!